Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com um convidado muito especial que tem muitas dicas para nos passar, principalmente da área financeira. Mas primeiro eu mesmo vou pedir para que ele se apresente para vocês. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora Érica. É um prazer estar com você hoje aqui. Muito bom estar com você. Eu tenho certeza que o nosso público lá de casa vai poder ouvir muitas curiosidades sobre a sua área financeira. Mas, antes de mais nada, por favor, se apresente para o nosso público. Quem é o Jean, onde o Jean nasceu. Conta pra gente, Jean. Tudo bem, meu nome é Giancarlo. Eu sou nascido na cidade de Mogi Guaçu, uma cidadezinha aqui do interior paulista também. Hoje estou com 44 anos e já há 26 anos atuando no mercado financeiro. Né? Vim de uma família pequena, meu pai é industriário, minha mãe é dona de casa, mas comecei aos 17 anos nesse segmento. Já que esse sonho de querer buscar algo que pudesse agregar na minha vida e pensar, por que eu posso fazer de diferente? Jean, onde foi sua infância? Olha, eu me recordo dos 5 anos em diante, é o que tenho de memória ativa, né? Certo. A minha infância foi, a maior parte na cidade de Mogi Guaçu, depois em Jaguariúna, numa outra cidade aqui perto também de Campinas. Certo. Né? Uma criança normal, né? Passei por alguns perrengues na vida também, de saúde, mas a infância foi muito tranquila. Tem irmãos, Jean? Tenho uma irmã um pouco mais velha que eu. E estudou onde? Estudava na cidade que nasceu mesmo? Sim, sempre estudei em colégios públicos, né? Certo. Estudei em Mogi Guaçu, estudei em Jaguariúna também. Até minha formação no primeiro grau como técnico em contabilidade. Me formei nesse sentido. Bacana. Então você sempre foi da área de exatas? Sempre de exatas. E conta pra gente, fez o técnico contábil e depois, Jean? Eu entrei no técnico contábil, né, já estava trabalhando desde os 13 anos de idade já, em escritório de contabilidade. Trabalhava aos 13? Aos 13. Que bacana. Isso foi o primeiro trabalho efetivo que eu fiz, né? Que bacana. Fiz muitas outras coisas influenciado por uns tios da família. Conta pra gente, quais são essas coisas? Isso era bacana, né? Porque eu sempre pensava, a primeira experiência que eu tive quando trabalhei e recebi alguma coisa em troca, que é essa situação, trabalho versus recursos, né? Vendo horas de vida para ter recurso financeiro, foi aos 9 anos de idade. Que lindo, Jean. Conta pra gente. E a experiência que eu tive foi assim, alguém bateu na porta da sala de aula e falou assim, olha, estou precisando de um garoto que faça entrega de jornal. Sabe aquele garotinho de bicicletinha? Sim. Que vai e joga jornal? Eu falei, eu quero fazer isso. Que legal. E era aquele negócio de levantar 5 horas da manhã para arrumar o jornal. Antigamente você tinha que arrumar o jornal, né? Passava elastiquinho, pegava a bicicleta e saía jogando. O primeiro mês que eu fiz isso, eu adorei, porque andar na cidade toda, de bicicleta, e ainda ganhava dinheiro. Olha que coisa bacana. Que bacana. Foi a primeira experiência que eu tive de trabalho. O que era o trabalho, vender meu tempo e outra, vender o tempo de uma coisa que estava me divertindo e ganhando dinheiro. Comecei nesse processo. Depois eu entrei no escritório de contabilidade aos 13 anos de idade. E fazia o que no escritório? Eu comecei aprendendo todas as etapas, há muito tempo atrás, não como é hoje, como a gente vê o processo como hoje é informatizado, lançamento de escrituração em livro contábil, tinha os livros pretos, né? Contabilizava tudo aquilo na mão. Na mão, na exatamente, na mão. Escrevia as notas fiscais, carimbava as notas, aquele processo todo. Fui caminhando para abertura, encerramento de empresa, fechamento e balanço, não podia assinar. Mas fazia todo o processo também nesse sentido, folha de pagamento, enfim, conhecendo todo o processo que o escritório de contabilidade fazia. Que bacana. E aí, Jean, nessa linha do tempo? Saiu do escritório? Escritório de contabilidade. Olha, hoje já estou na indústria financeira há 26 anos. Escritório de contabilidade até os 17. 17 entrei na indústria financeira. Que legal, Jean. E aí, como é que foi essa sua ida? Aí você terminou o colégio técnico e depois, daí? Terminei o colégio técnico, eu entrei na faculdade, eu falei, eu preciso buscar alguma coisa. 17 para 18, né? É o período que eu estava fazendo ali, entrando na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu preciso de algo mais. Isso, onde eu estou, já não me satisfaz. O escritório contábil é local, não me dá amplitude para o mundo como um todo. Certo. Eu fui buscar algo diferente. Eu falei, eu preciso buscar uma empresa que me proporcione novas oportunidades. Legal. É aquela história, a hora do almoço, sai entregar currículo. Muito bem. Então, se eu tenho tempo, eu tenho que dedicar o meu tempo ao meu empregador. Muito se eu tenho um tempo disponível, a hora do almoço, eu faço o que eu posso, saio distribuindo currículo. Até que eu bati numa porta que me deu a oportunidade para entrar. Nesse período você fazia a faculdade de quê, Jean? Fiz a faculdade de Direito, comecei nesse período. Você Me formei também direito. em Direito nesse período aí. Que bacana, Jean. Não exerço a função, mas sou bacharel em Direito também. Muito bom. Jean, você falou uma coisa muito curiosa, né? Quando eu não estou tão feliz assim, eu posso buscar algumas coisas, né? E principalmente nos horários que eu tenho livre, né, Jean? Eu acredito, eu tenho a minha crença muito forte nesse sentido. Eu preciso estar feliz ganhando dinheiro.
Sim. Não é o ganhar dinheiro que me deixa feliz. Sim. Se eu não estou feliz com o que estou fazendo, eu preciso tomar uma iniciativa. Ir para cima mesmo, né? E eu tenho que respeitar uma coisa que é muito importante, a ética. O que é? Se o meu empregador me paga para trabalhar 8 horas, eu tenho que trabalhar as 8 horas. Mas quem faz o meu tempo sou eu. Eu tenho uma hora de almoço, eu posso estudar, eu posso buscar uma alternativa diferente, Sim. eu posso me exercitar, eu posso olhar para a minha vida espiritual também, enfim, eu posso fazer o que eu quiser nessa hora que eu tenho de pausa, não é isso? Sim. Só que muitas vezes a gente pensa, né, olha, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não quero mudar onde eu estou, eu vou ficar onde eu estou, mas não olha as oportunidades que se tem, falando que não tem tempo. Né? Nós não damos, na verdade, prioridade, né? Tempo, todos os dias são iguais. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Isso que é importante. Agora, né? quem faz o seu tempo acontecer, ou melhor, quem faz as coisas acontecer no seu tempo, são cada um de nós. Cada um que vai buscar onde está a oportunidade. Sensacional. Jean, e aí entrou na indústria financeira? Indústria financeira. A primeira função que eu exerci foi uma função que não existe mais. Hoje existe estagiário, né? Sim. Eu era o estagiário do estagiário, era um negócio chamado contínuo. Né? Lembra do contínuo? Lembro. Contínuo era uma coisa estranha. Porque eu falei, nossa, agora né, eu estou na indústria financeira, vou lá, todo executivo, todo dia, né? Todo bonitinho, maravilha. A primeira coisa que me deram para fazer foi o quê? Lavar a janela da agência. Aí eu falei, mas não era bem isso que eu esperava, né? Aí eu falei, peraí, se estão pedindo para fazer, é porque tem uma razão. Só que não fui lavar a janela da agência sozinha. O meu gestor foi junto. Eu falei, peraí, se ele está vindo, então tem mais sentido ainda. Que sensacional, Jean. Que bacana. Então, peraí, não é somente mandar. Se o cara me dá exemplo, é melhor fazer. Então, fui com todo orgulho fazer minha primeira tarefa, lá, limpar ali as janelas da agência. E depois, separar correspondência, aquela coisa toda, né? Era o menino que passava fazendo tudo de tudo um pouco, né? Isso eu tinha 17 para 18 anos, foi a primeira experiência que eu tive. Mas eu acredito muito nisso também. Quem se dedica ao trabalho, o sucesso vem de uma forte ação de trabalho e realização que você tem, não é por acaso, né? Não. E aos 19 anos eu já estava como gestor de operações. Então atuei com 19 anos de idade, sendo que a maioria das pessoas nessa função já tinham muito mais idade e até muito mais experiência. Experiência e idade cronológica. Cronológica, né, mas eu falava, puxa, estar aguerrido, né? Estar lá mostrando o que veio para fazer, mesmo estudando, indo para a faculdade. Na faculdade que eu fazia era 100 quilômetros de distância da cidade que eu estava, então pegava o ônibus às 6 da tarde, chegava às 7 na faculdade. Sem jantar, sem tomar nada. banho. Era o máximo que tirava a gravata, entrava na sala de aula, terminava a aula, voltava para o ônibus, chegava em casa 1 da manhã, dormia até às 6, voltava de novo, sábado de novo a aula e voltava novamente. Anos e anos fazendo isso. Mas lógico, tem que investir no conhecimento. Então é um processo que todos nós passamos, quem quer passar por esse processo. E é isso que eu acho bacana, sabe? Porque a gente aqui, eu tenho a possibilidade de entrevistar muitas pessoas. E todos, se você olhar no nosso canal, todos têm a mesma história, todos investem, né, Gia? Todos dedicam, não é do dia para a noite, né? Por isso que é importante amar a jornada, né? Pois é. A jornada que faz toda a diferença na nossa vida. Muitos anos atrás a gente tinha dificuldade para ter acesso de conteúdo com qualidade. Sim. Hoje, a quantidade de informação que a gente tem, né? Eu sou da época de ir na biblioteca ainda, né? Escrever a lápis. Fazer uma redação ou buscar conhecimento, você tinha que pegar um livro, transcrever, né? Então, imagina hoje, a informação é tão acessível e as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Eu não tenho oportunidades. Sim. Mas você não se prepara antes para as oportunidades, quando vem, você poder absorver e pegar. Inclusive, aproveitando aqui, dando até uma dica para o nosso telespectador, né, que está nos assistindo, e talvez compactue dessa mesma crença do eu não tenho tempo, né? Tem um livro chamado Milagre da Manhã. Esse livro é sensacional e ele nos dá dica de como o que você fizer no seu dia antes das 8 da manhã, como você consegue mudar a sua vida. Perfeito. Né? É diferente mesmo. Eu costumo dizer assim, a gente tem, em média, de 6 a 7 ou 8 horas de sono. Sim. Trabalha um pouquinho menos, ou durma, né? A questão do sono. Sim. Tenha qualidade no sono, enfim, tudo mais. Mas não vai te perder, não vai te faltar na tua vida 1 horinha a menos ali, durante um tempo, para investir em conhecimento. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei o horário, que tudo mais.
a brincadeira que a gente usa, né? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Exatamente isso, né? Tantas pessoas vão no supermercado de madrugada. Sim. Qual é o problema de você entrar e fazer um curso EAD às 3 da manhã, se esse é o horário que você tem? Exatamente, né? E se é isso que eu tenho, se é isso que vai fazer com que a minha vida se transforme, por que não fazer, né, Jean? Por que não? Jean, fala uma coisa para mim. Qual a maior característica que você enxerga em você, a maior competência, né? Porque o menino de 17 se tornar gestor aos 19, exatamente. Conta o segredo para nós. Olha, eu vou até reforçar esse ponto da mudança, né? Essa primeira oportunidade que eu tive aos 19 anos, eu falei, nossa, como é que a gente consegue, como é que eu vou dar conta? A primeira situação, estou preparado? Nunca. Quem diria que um garoto de 19 anos estaria preparado? Sim. Mas você capacita, né? Vai capacitando quando você tem gestores ao teu lado, sim, dizendo vai, dando apoio, dando conhecimento. Aos 19 foi a primeira ascensão. Aos 25 eu já estava como gestor de unidade. Tá. Então foi um processo muito grande. O que foi a grande diferença? Conhecer as regras, estudar. Tá. Estudar o que é o mercado, o que é a minha especialidade, como eu posso ser um diferencial de cada um. Então, a primeira coisa que eu coloco é investimento e conhecimento. Conhecimento só absorvido, sem prática não adianta de nada. Certo. Né? HD cheio, que não faz uso, ele fica travado. Sim, não tenha dúvida. Então precisa ser multiplicado, precisa ser compartilhado, e precisa ser colocado em prática. Sim. E, se possível, construir já outras pessoas que vão trazer esse legado que você está ensinando posteriormente. Né? Então a primeira coisa que eu penso é investimento em conhecimento. Tá. Se não investir em conhecimento, não tem como ter uma ascensão. Pode até ter, mas ela não pode ser perene. Ou não será perene pela qualidade. Jean, gostaria que você repetisse isso. Muito bem. Sem conhecimento. Fala até para o pessoal lá de casa. Muito bem. O que eu digo é, conhecimento. Se a gente tiver com HD cheio, né? HD cheinho, mas a gente não colocar isso em prática, de nada serve. O que é importante você colocar na prática, efetivamente, para que os resultados possam vir, possam retornar, e não necessariamente você só aplicar isso para uma pessoa, multiplicar para os demais, criar um legado de pessoas, que aquele conhecimento que você tem possa ser multiplicado para outras pessoas também, né? Sair daquilo que é só seu. Conhecimento, ele é passado de pessoa para pessoa e assim por diante. Quando você somente absorve conhecimento e fica com você, o que mudou? Exatamente isso, né? Qual a mudança que ocorre? Exatamente. Não ocorre mudança nenhuma. Quando você coloca isso para o mundo, você joga isso para o universo conspira a teu favor. Não tenha dúvida, sem sombra de dúvida. Jean, e o maior desafio que você teve aos 19 anos? Você já entrou gerindo pessoas, você tinha uma equipe? Eu tinha uma equipe. Tá. Era uma equipe pequena ainda, né? Eram 7 pessoas. Mas eram 7 pessoas pensando diferente, sim, aí que é o problema. E tendo uma pessoa com certeza mais nova, jovem, mais nova do que a equipe, né? Totalmente. Essa foi um dos grandes fatores da minha vida. Tá. Aos 19 eu tinha pessoas de mais idade, sim, sendo geridas por mim que era mais novo. E talvez com mais experiência, sim, profissional. Profissional. Mas talvez não tinham tido toda aquela vontade de querer assumir a responsabilidade de cuidar de gente. Você sabe que, eu costumo dizer, né, que o que faz com que a gente cresça é exatamente essa capacidade de criar oportunidades onde elas não existem. Exatamente. Né? Exatamente. É sensacional. E aí depois aos 25 foi mais um desafio. Esse foi um desafio muito grande, porque quando eu assumi uma gestão de agência, né, efetiva, eu era da área administrativa, eu cuidava de processo. Aí comecei a cuidar da área comercial. Então você vai segurar um pouquinho para o pessoal lá de casa ficar nos aguardando, porque legal, essa parte que eu sei que é extremamente importante para a gente aqui, o pessoal vai aguardar e a gente volta já, não saia daí. Legal. Seja bem-vindo em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Giancarlo, um profissional com mais de 26 anos de expertise na indústria financeira e está nos contando aí uma história brilhante, uma carreira brilhante. E o Jean, no bloco anterior, nos deixou aí bastante curioso.
que ele nos disse aí que com 25 anos ele assume um grande desafio. Conta pra gente, Jean. Pois é, doutora Érica, esse desafio que eu assumi foi a gestão de uma agência efetivamente. Então, aos 25, novamente, administrar pessoas com mais idade e com mais tempo. E aquela situação, como é que esse garoto vai dar conta de fazer isso tudo? Certo. Eu tinha duas opções, ou eu ia fazer sozinho ou eu ia fazer junto. Me aconselhando, eu falei, olha, como é que eu faço? Como é que eu vou caminhar nesse processo? E a maioria das pessoas que eu tinha de referência como gestores daquela época, falaram, olha, a melhor coisa que você faz é estar do lado de pessoas que têm mais experiência que você. Sim. Então, para chegar perto dessas pessoas, trazer todo mundo junto, trazer todo mundo para o jogo. Aquela coisa de humildade no sentido de, olha, eu não sei tudo, mas o que eu posso aprender contigo e o que você pode me ensinar também. Vamos caminhar juntos nessa jornada? Legal. E aí deu sucesso. Que bacana, Muito bacana. Jean. Bacana. Que bacana. Essa foi a primeira das jornadas. Certo, Depois e aí? eu caminhei todo esse interior paulista, aqui do Vale do Paraíba até Belo Horizonte, passei por várias áreas do banco, várias cidades, muitas cidades, né? O grande tempo da minha vida eu passei em Ribeirão Preto, 10 anos em Ribeirão Preto. Foi aí que foi a grande realização da minha vida também, em Ribeirão. Que bacana. O que aconteceu em Ribeirão? Ribeirão, onde tive a grande oportunidade, através dessa instituição, me deu a oportunidade de fazer um processo de integração entre duas grandes instituições, uma que estava comprando e uma que estava sendo comprada. Certo. E nesse processo também teve outras coisas que me levaram a conhecer o mundo todo, praticamente, Certo. 15 países. Né? Que sensacional. Essa instituição que eu estou hoje, ela está presente em 20 países. Certo. De 20 países, 15 deles eu conheci. Cada uma das unidades, cada uma das culturas, para trazer a cultura dessa instituição para a nova instituição que está sendo comprada. Então foi a realização que eu tive, muito bacana. Quando a gente escuta isso, né? E aí olha lá para trás, né? Que o menino na hora do almoço Sair entregar currículo? Sair entregar currículo, vale a pena para quem está nos assistindo saber disso, né, Jean? Vale a pena. Eu não imaginava um dia, quando eu viajava, eu falava, não imaginava que um dia entregava o jornal e no outro dia eu estava em Berlim, eu estava na China, estava na Espanha. Eu falava, meu Deus, como a oportunidade chegou na hora certa, mas aqui teve muito trabalho. Não veio por acaso. Veio pelo trabalho que foi feito e desenvolvido. Trabalho, competência, conhecimento técnico e teórico, né, Jean? Técnico e teórico, exatamente. Colocar isso em prática, né? Eficácia e eficiência. Sim. Né? O conhecimento que você coloca em prática, ele torna-se resultado. Ele vai se tornar resultado. Certo. Né? A gente tem que plantar e colher. Sim. A gente não pode viver só da caça, né? Sim. Caçar todo dia, a gente usava muito a expressão. Tem que matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia, eu acho que é melhor trabalhar pensamento assim. Eu acho que que nem no interior a gente fala, né? Você vai pegar a galinha lá no terreiro, você amarra o pezinho dela e deixa ela do lado. Sim. Não é assim? Assim a gente pensa no plantio também. Você planta hoje para colher na frente, mas você planta e vai trazendo isso todo dia. Sim. Vai trazendo esse processo todo dia. Sim, isso é muito legal. Sem sombra de dúvida. Jean, e aí você passa por esse grande desafio e realização profissional em Ribeirão. Muito e depois? Bem. Depois eu voltei aqui para a região de Campinas. Ainda todo esse tempo continuou na posição de gestão? Sim, eu trabalhei em Ribeirão Preto na coordenação de uma área. Aí então, já subiu o Exatamente. degrau. Nós trabalhamos por níveis, né? Então é o nível que eu já estou hoje, né? Ele tem uma ascensão, o lateral é o nível que eu estou hoje. Okay. E nesse cargo que eu exerci, trabalhava numa região de 280 quilômetros. Então eu tinha 35, 38 agências coordenando, principalmente o segmento pessoa jurídica. Né? Então atuei fortemente nessa área. Foi onde aconteceu o sucesso de conhecer o quê? Todos os tipos de indústria, a agroindústria, o segmento pessoa física, a pessoa física, porque atrás de qualquer empresa tem uma pessoa, tem um gestor. E esse gestor tem uma história de vida também. Sim. Então, conhecer as pessoas e o sucesso de cada empresa. Quando você chega numa empresa e fala, qual é a história disso? Como é que chegou nesse ponto? E mais ainda, como eu, através da minha empresa, posso agregar para essa empresa, crescer, progredir, e nós dois juntos caminharmos nesse processo. Entendi. Esse era o pensamento. Entendi. Este é o pensamento. É o pensamento, é o engajamento, né, É o engajamento que tem que ter no sentido, não é o que eu posso tirar, é o que eu posso agregar. Agregar. Gia, você acha que o grande segredo de sucesso para a sua carreira é relacionamento humano? Se você fosse dar umas dicas, inclusive para quem é gestor ou quem quer se tornar gestor. Eu acredito o seguinte, doutora Érica, hoje não tem como ser diferente. Certo. O mundo está cada vez digital, mas antes da digital vem as digitais. Sim. Então, não tem como trabalhar com processos sem gostar de gente. Porque tudo é feito para pessoas. Sim. Então, hoje um gestor, um coordenador de equipe que não gosta
de liderar pessoas, não gosto de gente. então está no lugar errado. Sim. Pode fazer qualquer outra coisa que vai ser feliz. Sim. E talvez ganhar dinheiro. E deixar as pessoas da equipe felizes também. Também. Né? Bom, pensa comigo, qual a maior parte do tempo que a gente vive? No trabalho. Trabalho. Então, como não viver feliz se 30% da minha vida ficará no período de trabalho? Sim. Vivo mais tempo no trabalho com a minha família, ou com as pessoas que a gente ama. Sim. Então eu tenho que trazer o melhor deste mundo Sim. para que as pessoas que trabalham comigo lembrem o que essa pessoa agregou na minha vida, o que essa pessoa pode trazer para a minha família. Sim. Então esse é o processo que eu penso. Tem que ser um gestor que vai agregar na pessoa. Sim. Por quê? Se nós agregamos na vida dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, Sim. eles vão agregar na vida dos nossos clientes. Não tenha dúvida. Nós cuidamos deles e eles cuidam dos nossos clientes. Isso, exatamente. E quando nós nos relacionamos, nós hospedamos os outros e os outros se hospedam em nós, né? Perfeitamente. Jean, você lida muito com as dores das pessoas, né? Perfeitamente. Porque a gente sabe que a área financeira é uma área que ela é capaz até de destruir um casamento, destrói um relacionamento. As pessoas se suicidam por conta da área financeira. Né? Hoje, se você der uma olhada nas pesquisas, o Brasil, ele representa pelo menos 42% da população brasileira está endividada, com nome negativado. Isso representa 63 milhões de pessoas na dívida. Né? Fala um pouquinho para nós desse cenário, como sair desse cenário. Perfeitamente. Poderia falar um pouco sobre isso? Eu acredito, primeiro momento, né? Qual é o seu olhar, né? O que eu vejo muito, lógico, a gente tem um cenário macroeconômico e também político, que foi a ascensão da classe C em relação ao acesso a crédito. Certo. Mas não é somente, eu não quero entrar no campo político, mas não é somente dar acesso a crédito. Sem o quê? Sem uma educação financeira. Sim, exatamente. Então, hoje, as pessoas não têm mais acesso a crédito porque não têm mais capacidade de se comprometer mais. Não é possível se comprometer mais. Sim. Então, antes de tudo, o que eu digo, a primeira regra, educação financeira. Educação financeira é aquela antiga matéria da escola. Lembra aquela EMC? Sim. Educação Moral e Cívica? Devia entrar junto, voltar. Exatamente. Enfim, mas que seja. Educação financeira começa em casa. Os exemplos vêm dos pais. Se os pais, essa é uma dica importante, se os pais não chegarem, sentarem, calcularem todas as entradas, simples. Papel de pão, não precisa de computador. Precisa de uma planilha de Excel. Quer fazer? Pode fazer. Não sei fazer, não tem problema. Papelzinho de pão, caderninho, certo. Entradas de um lado, saídas de outro, sobra ou falta. Sobrou, guarda. Faltou, presta atenção, precisa reduzir despesas. Certo. Então a primeira matemática, coisa, né? simples assim. Tá. Parece que é tão complexo, eu não consigo guardar dinheiro. Acho que você não está conseguindo sobrar dinheiro, não é guardar o dinheiro. Sim. Então a educação financeira é um passo muito importante para fazer uma mudança. Certo. Então, hoje o endividamento é trocar, uma dica que eu vou dar, trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Certo. Já, mas eu gostaria de quitar, eu queria pagar a dívida, eu não queria pagar juros. Eu também não queria pagar juros. Eu queria poder proporcionar resultados financeiros através de pagamento de juros pela aplicação financeira. Sim. Mas se você não tem condições, converse com o seu agente bancário. Certo. Converse com o seu banco. Fale com o seu banco. Né? O que nós podemos fazer, né, Jean? Senta e conversa. Muitas vezes, talvez é um estigma, talvez é uma crença que as pessoas têm de falar, eu não vou pagar mais o banco. Simplesmente não para, está na situação muito complexa e fala, eu não vou mais pagar, porque essa dívida caduca em X tempo Isso e é para verdade? de pagar. Olha, ficar 5 anos com cheque negativado, ou você perder 5 anos da sua vida, você tem acesso a crédito, é bom? Não. Você ter negativação de um protesto durante 30 anos da sua vida, é bom? 30 anos da minha vida é 30. São 30 anos, é uma vida. Então, assim, puxa vida, será que precisa chegar nesse ponto? Talvez se você chegar e conversar com o teu agente, né, você tem várias plataformas de acesso hoje para verificar isso, pode buscar no Google vários simuladores, né, ou mesmo o seu agente. O primeiro momento é converse com o seu agente bancário. Você vai ter a oportunidade de trocar uma dívida que é mais cara por uma dívida mais barata. Exemplo hipotético. Você que de repente está usando um cheque especial, que em média, mercado, né, 13%, 14% ao mês. Isso é um veneno. Pode ser um veneno, sim, se você for usado de uma forma ruim. Né? Todo remédio na dose errada vira veneno. Vira veneno. Então isso é para uma eventualidade. Tem instituições que dão dias, né, de graça e assim por diante. Mas eu tenho outras linhas de crédito que posso atender. Eu não vou comprar uma casa ou um carro usando cheque especial. Sim, sim. Eu tenho linhas de crédito específicas.
Mas eu não posso achar que eu sei tudo, sendo que tem profissionais como eu, como outros profissionais do segmento financeiro que podem ajudar fazendo uma consultoria ou mesmo consultor externo para auxiliar a melhor tomada de recursos. Isso na hora que está faltando, a gente está falando de inadimplência, faltar dinheiro. Cartão de crédito, as pessoas colocam o cartão de crédito como complemento de renda. Sim. Né? Não é, o cartão de crédito não é uma solução de pagamento que me proporciona outros benefícios. Ele é complemento de renda. Eu não deu tudo, eu vou lá e uso o cartão. Sendo que a principal motivo dele é te proporcionar uma forma de pagamento segura, que dá retorno financeiro nesse sentido também. Mas, primeira coisa, sente com o agente bancário, converse e busque uma solução. Eu tenho a certeza, todo mundo vai querer ganhar e as duas pontas vão ganhar nesse processo. O cenário não tem uma mudança rápida, ela não vai mudar o cenário financeiro. Então não adianta eu querer dar mais crédito. Primeiro momento é verifica onde você está, mude comportamentos, mude hábitos, mude procedimento. Não vai cair do céu, não vai descer o Espírito Santo na cabeça e abrir ou vai te deixar uma mala de dinheiro. Não vai. Então vai ter que mudar comportamentos. Né? Já tive situações de pessoas chegarem até mim e falarem assim, eu quero um crédito pessoal. Olha isso, doutor Érico, eu quero um crédito pessoal. Ah, mas qual que é a finalidade? Para manter meu padrão de vida. Aí eu disse, muito bem, eu não vou te dar o crédito porque não é para isso. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Mude o padrão. Mude o padrão, exatamente isso. Eu trabalhava, exemplo hipotético, uma pessoa que trabalhava numa empresa e pelo cenário de mercado, 13 milhões de desempregados que a gente está vivendo, 12, 13 milhões de desempregados, tinha um salário de 10, 15 mil reais, recolocou no mercado com salário de 5. Certo. A vida é 5, não é mais 15. Então, tem que readequar. Então, a readequação de gastos, revisão. Muitas vezes você tem um patrimônio financeiro e não quer dispor daquele patrimônio, um bem imobilizado, uma venda de um carro ou de uma casa para pagar a dívida, porque você fala, nossa, eu andei tanto tempo para comprar esse carro, essa casa, e eu não vou abrir mão disso, mas a dívida existe. Sim. Então, abre mão disso, paga a dívida e começa a construir um novo cenário. Essa é a importância. Né? Não adianta eu ter uma casa e aí está com uma dívida em aberto. Ter o carro zero e não ter garagem para guardar o carro. Ou muito mais ainda, não ter como pagar IPVA, o seguro, gasolina, manutenção, porque é só uma questão de status, não é um desejo, não é uma necessidade. Não é uma necessidade, exatamente. Então, e isso é comportamental, né, Jean? Comportamental, então muda muito. Jean, eu ficaria aqui eu também. horas conversando com você. Muito Agradeço bem. demais a sua presença. Infelizmente, quando o papo começa a ficar bom, a gente precisa encerrar o nosso programa. Mas eu vou deixar você um minutinho, que a gente sempre deixa para os nossos convidados, olhar para aquela câmera. Já agradece todas as pessoas que contribuíram para você chegar onde você chegou e ter essa carreira brilhante, ser uma pessoa incrível como você é. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu vou deixar mais alguma dica para vocês aqui. Primeiro, eu vou dar o meu exemplo de vida, que é, se você quer alguma coisa, não vai cair do céu. Não adianta esperar que você vai ter a fortuna, os bens que seu pai vai deixar, sim ou não. Você tem que levantar e ir para cima. Não importa a hora, não importa dia, não importa o momento. E você também aí, que de repente está vendo e está falando assim, olha, meu gestor não dá oportunidade, a empresa que eu estou não valoriza meu trabalho. Não é a empresa que valoriza o seu trabalho, não é o teu gestor que tem que valorizar. Você tem que se valorizar. Primeiro, conhecimento, colocar isso em prática, dedicar para que a empresa que você está vivendo hoje ou comunga com os mesmos valores que você está, ou se não, saia, seja feliz. Você pode ganhar dinheiro fazendo outra coisa e vivendo muito bem, mas não viva uma vida triste, não fique fazendo somente por dinheiro. Viver por dinheiro não é uma vida saudável. Você tem que estar fazendo, gastando o teu tempo, ajudando as pessoas. Esse é o meu recado para vocês. Jean, muito obrigada mais uma vez. E eu aproveito esse momento de dicas e também de gratidão, né? Porque eu quero te agradecer demais por estar aqui. E agradecer o Salão de Cabeleireiro da Cláudia Costa, que carinhosamente faz o meu cabelo. E a Isa, a minha queridíssima maquiadora Isa Almeida. Obrigado para vocês, meninas. Vocês são sensacionais. E o Pedro também, que sempre está comigo nessa. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.